Graça e paz, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Hoje eu vou ministrar sobre o capítulo 5 do livro de Gálatas, Gálatas 5:16, que fala a vida pelo Espírito. Como está a sua vida? Pela carne ou pelo Espírito, A palavra nos diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que quereis. Aleluia. É uma guerra, Mas Deus está no controle e Ele nos ensina como nos manter dentro desse controle. Mas se sois guiados pelo Espírito, aleluia, não estáis debaixo da lei, porque estáis sendo guiados pelo Espírito. Porque as obras da carne não são conhecidas, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras e pelejas, dissensões e heresias, invejas e homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos deixa bem claro, Que se nós formos praticar tudo que está escrito, tudo que foi falado aqui, tudo que eu acabei de falar, nós não herdaremos o reino de Deus. Então, como é que você quer herdar o reino de Deus? Você tem feito por onde? Você tem andado em amor? Você tem andado na plenitude do Senhor? Porque Ele diz que Deus, Ele é amor. A palavra de Deus é amor e nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina muitas coisas. Eu vou falar um pouco agora sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É necessário andarmos no fruto do Espírito para que nós possamos andar em bondade, em amor, na fé em Deus, aleluia. A mansidão, a temperança, são coisas que nós vamos cultivando no nosso dia a dia. Mas contra estas coisas não há lei, não existe lei que possa me impedir e de te impedir em andar em todos esses frutos que estão disponíveis de Deus para nós. Como a palavra dele também diz, que as obras da carne, elas sempre vai ser contrária daquilo que é bom. Então Deus, ele já nos deixou por herança os seus frutos, para que nós venhamos usufruir e que nós venhamos trabalhar o nosso caráter, tudo aquilo que já está dentro de nós, para que nós venhamos andar verdadeiramente dentro dos frutos do Espírito, a cada dia, a cada momento, a cada segundo que nós estamos diante de uma situação, de uma circunstância. Mas ele diz que contra essas coisas não há lei. No 23 ele diz, E no 24 o Senhor ele fala assim conosco: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glória. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, o Senhor, Ele quer que nós andemos em amor, Na sua plenitude, praticando o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, aleluia, a benignidade,
a bondade, a fé, aleluia, a mansidão e a temperança. Deus, ele é santo. Deus, ele é maravilhoso, né? Deus, ele é amor. Jesus é o Filho de Deus. Ele entregou Jesus por nós. E Jesus, ele fez todo o sacrifício. Por isso mesmo que não existe lei contra todas esses frutos do Espírito. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já nos doou na cruz. Jesus é o Filho de Deus. E nós somos a imagem e a semelhança de um Deus todo-poderoso. De um Deus todo-poderoso. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. A vida pelo Espírito é totalmente diferente da carne. Como está no livro de Gálatas, né? Nos ensinando como devemos cumprir uma vida de obediência em Deus. E ele fala sobre esse amor, sobre essa paz, sobre esse gozo. E que nós venhamos desfrutar desse amor do Senhor, dessa sabedoria. E praticar cada dia o fruto do Espírito. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque nós estamos sujeitos aqui na terra a errar. Mas a palavra do Senhor ela nos diz, aleluia, que é mais lindo ainda. Contra estas coisas não há lei. Então, é um sacrifício que nós temos que fazer para praticar, porque não existe lei contra essas coisas. Contra o amor não existe lei. Não existe lei contra o gozo. Não existe lei contra a paz. Não existe lei contra a longanimidade do Senhor. Não existe lei contra a benignidade. Não existe lei contra a bondade. E não existe lei contra a fé. E nem existe lei contra a mansidão. E nem sobre a temperança. Nada. Mas ele diz assim, contra estas coisas não há lei. Então você pode muito mais. Você pode usufruir em andar em espírito. A vida pelo espírito é totalmente diferente pela carne, porque a carne ela vai nos trazer danos, mas o amor de Deus que nos constrange faz com que nós venhamos a avançar em amor, em sua poderosa soberania, porque o amor de Deus por nós é soberano, é incondicional. Então eu vou encerrar já. Eu quero orar pela sua vida. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade em andar pelos frutos do Espírito, mas que através dessa oração o Senhor venha te edificar. Senhor Deus, visita cada um que receber esse vídeo, Senhor, que tiver a oportunidade, Senhor, de assistir ou até mesmo de um áudio gravado, de ouvir, não sei a forma que vai chegar, mas eu declaro, Senhor, para que essa pessoa venha, Senhor, desfrutar e ter uma vida pelo Espírito, que ela venha reconhecer que contra estas coisas não há lei, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és Deus que faz, Tu és o Filho de Deus e Tu és o Senhor das nossas vidas e Tu nos criaste, Senhor, com a Tua imagem e com a Tua semelhança, Deus. Nós sim, Senhor, somos parecidos contigo, Senhor, porque nós somos os Teus filhos amados, Pai. Obrigada, Espírito Santo, que quem ouvir essa palavra, Senhor, venha ser agraciado, que ele venha desfrutar do Teu amor, do Teu gozo, Senhor, e da Tua paz, da Tua fé, de tudo, Pai. Eu Te louvo e já Te agradeço e abençoo cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o amor de Deus, sim, é diferente do amor do homem. O amor de Deus, ele restaura de dentro para fora, e a vida pelo Espírito é totalmente diferente, porque a vida de Deus dentro de nós. O Senhor ele disse que quando ele fosse para o Pai, ele nos deixaria o Consolador. Então o Espírito Santo está aí para te consolar. Então vamos praticar o fruto do Espírito para que nós venhamos ter uma vida pelo Espírito, porque a vida pelo Espírito é extremamente diferente pela carne.
Amém? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te alcance e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? Fica na paz. No nome de Jesus.